crescer a minha empresa em 2024, faturar mais no segundo semestre, ter mais tempo com os meus filhos. Então, se você não tem nenhuma meta desenhada, aí já fica umas ideias, né, para que você comece a desenhar as suas metas. Porém, por mais que aquilo pareça uma meta, aquilo não é uma meta, aquilo é só um objetivo, aquilo é só uma coisa que eu quero, tá? Então, quando a gente fala de meta, a gente precisa de ter mais detalhes para a gente entender o que exatamente que você quer e como que a gente vai fazer para alcançar isso. E para isso, sempre que a gente fala em meta, a gente fala que a gente precisa de usar essa metodologia que chama SMART. Metodologia SMART, o SMART são iniciais, tá? Iniciais, o S significa específica, então a sua meta, ela precisa ser bem específica. Então, na hora que eu falei ali atrás, eu falei crescer a empresa em 2024, isso não foi nada específico, né? Porque crescer a empresa pode ser crescer o galpão, pode ser crescer o maquinário, pode ser crescer a quantidade de pessoas, pode ser crescer qualquer outra coisa. Se eu falo que eu quero crescer, por exemplo, você pode achar que eu quero crescer na altura, você pode achar que eu quero engordar, você pode achar que eu quero crescer, você pode achar qualquer coisa. Então, não está específico, sabe? Então, esse é o S ali dessa metodologia SMART. E aí vem o M, que é de mensurável, que é de quantidade. Crescer o quê? Crescer agora quanto, né? Então, esse SMART, ele é para você mensurar a quantidade que você quer. O A, ele é o A de atingível. Então, aquilo é possível, aquilo não é possível. A Dani que não conseguiu lá em janeiro, não conseguiu porque não era possível, porque ela mudou de ideia, porque ela não se dedicou muito bem, né? Então, a gente precisa entender que aquilo é possível. Relevante, aquilo tem que é desistiu? Será que desistiu, que mudou de rota? Então, aquilo era realmente relevante para você? Né? Então, tem esse R aí de relevante para entender também, né? E o último, que é um tempo, um prazo definido, né? Porque eu posso querer crescer o faturamento em 20% do meu negócio. Mas, se eu não colocar prazo, se eu crescer daqui 50 anos, está tudo certo, eu atingir a minha meta, né? Então, por isso que a gente pede um pouco mais desses detalhes. Então, ao invés de colocar esse exemplo de eu quero crescer a empresa em 2024, ou eu quero faturar mais no segundo semestre, o que é faturar mais para você? Se você faturar mais, mas tiver isso aqui de custo, tá bom para você? Você faturou mais, mas você está tendo um custo muito maior também, né? Você está tendo um prejuízo no final das contas. Então, esse não é o objetivo de ninguém, né? Ou ter mais tempo com os meus filhos. O que é mais tempo? Se tiver 1 minuto a mais com o seu filho, tá bom? Ou o que é, né? Como que você vai quantificar isso? Então, assim, parece, né? Na hora que fala metodologia SMART, aí você fala, nem que eu tô com cabeça para pensar nisso, não. Só que é só isso, gente. É só simplificar. É só detalhar um pouco mais. Aqui tem um exemplo de uma meta que está dentro do SMART. Olha como é simples. Eu quero aumentar as minhas vendas no meu negócio em 20% até o final do segundo semestre de 2024. Então, ela colocou aumentar as minhas vendas, eu disse o que eu quero, né? Fui específica, em 20%. Então, ó, tá mensurável, 20%. E aí, eu quero que isso seja feito com o prazo do segundo semestre de 2024. E aí, é só você pensar, isso é atingível? Isso é possível? Pô, é possível. 20% até o final do segundo semestre, sim, é possível. E aí a gente divide, né, isso em meses, em semanas, em dias, enfim. Aí depende de cada negócio. Mas é extremamente relevante para o meu negócio. Isso é extremamente importante para o meu negócio. Então, sim, ele é atingível, considerando uma análise realista do mercado, né? Então, para o meu segmento, para o meu ramo, para o que eu ainda tenho que fazer e para a estrutura que eu tenho para fazer, sim, isso é muito atingível, tá? E é relevante? Sim, impacta diretamente isso no meu negócio. Então, aqui está a diferença de uma meta antiga que a gente criava para uma meta agora, um pouco mais detalhada que a gente vai criar. Me respondam no chat como eram as suas metas antes desses slides. Era do modelo antigo, extremamente razoável, sem nenhum detalhamento, sem nenhum sentido, nenhuma pretensão de alcançar, ou ela já era neste modelo mais detalhado que eu trouxe para vocês agora?